A casa estava silenciosa. Não o silêncio que vem do vazio, mas o silêncio de algo que se esconde. O tipo de quietude que não se sente com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, como se o ar tivesse sido engolido por uma presença maior, mais antiga, mais fria. O vento parara de soprar. As árvores do jardim, de folhas largas e escuras, não balançavam. O céu, um véu de nuvens baixas e cinzentas, parecia ter sido cozido com linhas de chumbo. Nada se movia, nada respirava. Era meia-noite, ou o que parecia ser meia-noite. O relógio da cozinha marcava 0003, mas os ponteiros não se moviam desde o dia anterior. O relógio parara, todos pararam, a casa inteira, como se tivesse sido desligada de alguma rede invisível que mantinha o tempo vivo. Foi ali, no silêncio que se esparrama como lama, que o microfone começou a gravar. Ou melhor, foi ali, no momento em que o último dos que tinham vindo para aquela casa, a família que alugara o lugar por 3 semanas. A família de 5 pessoas se foi, sem dizer adeus, sem deixar rastro além do deserto de roupas deixadas em cima da cama e do pão meio comido no prato da cozinha. Foi só então que o som começou. Era um som que não deveria existir, um som que não tinha lugar no mundo. O microfone estava ligado havia dias. Um dispositivo de gravação digital, pequeno de aparência comum, instalado pelo técnico do serviço de manutenção de segurança da casa. Era um item de vigilância, parte do sistema de monitoramento que deveria, segundo os contratos, detectar intrusos, falhas elétricas, vazamentos. Um sistema comum, um sistema inofensivo. Mas o microfone não estava ligado para detectar intrusos. Estava ligado para ouvir. E naquela noite, quando todos os moradores tinham ido embora, quando os últimos passos ecoaram na entrada principal e a porta se fechou com um som seco, metálico, como um suspiro, o microfone começou a gravar algo que não era humano. O som era baixo no começo, quase imperceptível, um sussurro que vinha do centro da casa, do porão talvez, ou do cômodo que ninguém usava, o que os antigos inquilinos chamavam de o quarto dos olhos. Um lugar que, segundo os boatos, fora construído com pedras que nunca foram extraídas da região, pedras que não deveriam estar ali. Pedras que tinham sido colocadas na fundação da casa com mãos que não eram humanas. O som não era um som, era uma ausência de som. Era o que acontece quando o silêncio se torna uma entidade. O primeiro sinal foi o ruído de algo se movendo sob o chão. Um som de arrastar, como se algo pesado, algo com centenas de pernas, estivesse rastejando sob o assoalho de madeira. Mas não era madeira, o assoalho estava danificado, as tábuas estavam soltas. Quando alguém tentou colocar um pé ali, sentiu um frio que não vinha do ar, vinha do chão, do que estava sob o chão. O microfone gravou, e o que gravou foi um som que ninguém poderia descrever. Uma onda sonora que não tinha frequência, uma vibração que não era transmitida pelo ar, mas pelo solo. Era um som que fazia o coração parar de bater. Um som que, se ouvido por mais de 3 segundos, começava a se instalar na cabeça, como uma lembrança que nunca tivera lugar. No começo, ninguém notou. A gravação foi enviada automaticamente para um servidor de backup. Um arquivo de 13 minutos e 17 segundos com a marcação de data, 14 de abril de 2025. O nome do arquivo, GRV Poral 001 WAV. Nada de anormal, nada de alarmes. O sistema não detectou nada fora do normal. Apenas um som baixo, distorcido, como se viesse de dentro de um túnel de metal. Mas o que ninguém sabia, e nem o técnico que instalou o equipamento, nem o dono da casa, nem a equipe de segurança, era que o microfone não estava só gravando. Ele estava escutando. E o que estava escutando estava respondendo. O primeiro a ouvir foi o técnico. Carlos, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos cansados e uma cicatriz na bochecha esquerda, resultado de um acidente com uma serra de madeira. Ele trabalhava com sistemas de segurança há mais de 20 anos. Sabia o que era um som normal. Sabia o que era um ruído de interferência. Sabia o que era um erro de gravação. Mas aquilo era diferente. Ele foi chamado de volta a casa 3 dias depois. Um problema de conexão.
O servidor não estava recebendo os arquivos em tempo real. A gravação de 14 de abril tinha sido enviada, mas o sistema não a reconheceu. O arquivo estava lá, mas o sistema dizia não encontrado. Era um erro técnico, nada mais. Carlos foi ao local. A casa estava vazia, as janelas fechadas, as luzes apagadas. O ar estava frio mais do que deveria. Quando entrou, sentiu um cheiro, não de mofo nem de terra molhada. Era um cheiro de metal queimado, de algo queimado há muito tempo. E sob ele, um perfume de flores que nunca existiram, algo doce, pesado, como um incenso que não deveria estar ali. Ele foi ao porão. A porta estava trancada, mas não com chave, com um fecho de ferro, como se tivesse sido fechada por mãos que não eram humanas. Carlos não tentou abrir, só ficou parado na frente da porta, com o fone de ouvido ligado ao dispositivo de gravação que trazia na mochila. A gravação estava lá, ele a abriu. No início era só o vento, um sussurro de vento, mas depois o vento parou. E então começou. Não foi um som, foi uma ausência de som. Ou melhor, foi o que acontece quando o som é removido do mundo. O que se ouvia era o que não deveria ser ouvido. O som era como se alguém estivesse tentando falar através de um buraco no universo. E o pior de tudo, ele reconheceu a voz. Não era uma voz humana, mas era uma voz que ele tinha ouvido antes. Na infância, na casa da avó, em uma noite de tempestade, quando o relógio parou, quando os lampiões se apagaram, quando as paredes começaram a se mover. Ele se lembrou e então começou a chorar, não de medo, de saudade, porque a voz que estava no arquivo não era uma voz, era uma lembrança que não deveria estar viva. No dia seguinte, Carlos entrou em contato com o centro de monitoramento. Disse que havia um problema, que a gravação de 14 de abril não era um erro técnico. Era algo que não deveria existir, que ele ouvira algo que não deveria ser ouvido. Eles riram, disseram que ele estava exagerando, que era só um ruído de fundo, que o sistema estava com falhas, que a gravação tinha sido corrompida. Carlos insistiu, mandou o arquivo. Eles ouviram e pararam de rir. O arquivo foi analisado, o som foi ampliado, escalado, filtrado, e então o que foi encontrado foi algo que os engenheiros não conseguiram explicar. O som não era um som, era uma onda de informação, era uma mensagem. Ela não estava codificada em linguagem humana, não tinha estrutura, não tinha sentido. Mas o que era mais perturbador, o que fez os cientistas se levantarem do computador e saírem da sala, era que, quando o arquivo foi analisado com espectroscopia de frequência, algo impossível aconteceu. O som, a partir do segundo 0812, começou a emitir uma frequência que correspondia exatamente ao padrão de radiação cósmica de fundo, aquela que vem do Big Bang, aquela que o universo ainda emite, como um suspiro eterno. Mas não era apenas isso. A frequência do som, no segundo 0812, coincidia com o ponto no espectro onde o universo se formou, o momento em que o tempo começou. E o pior, o som era uma cópia do que havia sido antes do tempo, antes da luz, antes de Deus. A gravação foi encaminhada para o Centro de Estudos de Fenômenos Extraterrestres da NASA, um grupo secreto que trabalhava com dados que não deveriam existir, um grupo que sabia que não havia alienígenas no espaço, sabia que havia algo muito pior. Eles ouviram o arquivo, eles se calaram por 3 dias. Quando voltaram, mandaram um e-mail, não para o público, não para os jornais, para um único nome, Dr. Elisa Moraes. Ela era uma astrofísica de 38 anos, especialista em radiações cósmicas anômalas. Foi chamada por causa de um artigo que escrevera sobre ondas que não pertencem ao universo. Um artigo que havia sido banido por motivos de segurança. Ela foi ao local, à casa. Ela não acreditava, nunca acreditou, mas quando ouviu o arquivo parou de respirar. Porque o som não era um som, era uma memória.
Ela ouviu o que ninguém mais havia ouvido. No segundo 0812, quando o som começou a coincidir com a radiação do Big Bang, ela ouviu uma voz. Não uma voz humana, mas uma voz que ela conhecia. Sua mãe. Sua mãe tinha morrido quando Elisa tinha 8 anos, um acidente de carro, mas a voz no arquivo era a voz da mãe. Mas não era a voz. Era algo que lembrava a voz. Ela chamou o técnico Carlos. "E o que você ouviu?" perguntou com a voz trêmula. Carlos olhou para ela, os olhos cheios de medo. "Eu mesmo que você ouviu", sussurrou minha avó. "E como isso é possível?" Elisa perguntou, mas já sabia a resposta. O som não era uma gravação, era uma recordação. Diz ela, não era de um lugar, era de um tempo. Ela estava ouvindo o que aconteceu antes do tempo. No dia seguinte, o arquivo foi copiado, enviado por satélite para o Centro de Observação de Vela no sul da Austrália, um lugar onde o céu é limpo, onde os telescópios estão voltados para o espaço que não deveria existir. Lá, um astrofísico chamado Rafael, que não acreditava em nada, ouviu o arquivo. E então ele se sentou e começou a chorar, porque o som não era só uma gravação, era um convite. No segundo 11:34, quando o som atingiu a frequência exata do fundo cósmico, algo aconteceu. O sistema de monitoramento da base, que estava ligado 24 horas, registrou uma anomalia, uma onda de radiação, uma onda que não vinha do espaço, vinha do próprio chão. E a onda era uma mensagem que, quando traduzida, dizia: "Vocês já ouviram? Agora ouvem o que vem depois." A gravação foi parada, o arquivo foi apagado, todos os sistemas foram desligados. Mas a mensagem continuava, porque o que foi gravado não desaparece. O que foi ouvido não se esquece. O microfone não parou. E o que ele estava gravando agora não era um som. Era um chamado. Era o som de algo vindo do outro lado do universo, do outro lado do tempo, do outro lado da realidade. 3 dias depois, o técnico Carlos foi encontrado morto em sua casa. Estava sentado diante do computador. O fone de ouvido ainda estava no ouvido. A tela do computador exibia o arquivo GRV Poral 001 WAV. O som estava tocando. E ele estava sorrindo. O médico legista não encontrou causa da morte, nada, nenhum ferimento, nenhuma toxina, nenhuma doença. Só o sorriso. E a gravação ainda estava em execução. O doutor Rafael, na Austrália, tentou apagar o arquivo. Usou um sistema de apagamento por radiação, um método que destrói o código digital em nível atômico. Mas não deu certo. O arquivo apareceu de novo, no mesmo local, no mesmo nome, com a mesma data. E na hora exata, 0003, o som começou. E dessa vez, o som não era um sussurro. Era uma voz que dizia: "Estamos aqui, estamos sempre aqui. E vocês já nos ouviram. Agora podemos ouvi-los." A gravação foi enviada para o Centro de Estudos de Fenômenos Extraterrestres da NASA. Eles não a destruíram. Aguardaram-nos, porque sabiam que no próximo dia em que a meia-noite passasse, o som voltaria. E quando voltasse, não seria apenas um som, seria o início, porque o que foi gravado não é um som, é uma porta, e ela está aberta. E o que está do outro lado, algo que não é humano, algo que não é do tempo, algo que está à espera. E que agora ouviu você. No fim da gravação, no segundo 12:59, antes de o arquivo terminar, há um som. Um som que ninguém pode descrever. É o som de algo se movendo. Não no ar, no espaço, no vazio entre as estrelas. É o som de um olho se abrindo. É por um instante o silêncio se rompe.
E pela primeira vez o universo responde. E diz, ouvimos, estamos vindo. E então o arquivo termina. Mas o som continua. Porque agora você também pode ouvir. Se estiver escuro, se estiver sozinho, se for à meia-noite, e se o som começar, não desligue, não desista. Porque se você desligar, ele vai saber que você está escutando. E então você vai ser ouvido. E quando isso acontecer, você vai saber que o outro lado já está entrando. Porque o que foi gravado não é uma gravação, é uma convocação. E você foi chamado. E o som está no seu ouvido. Desde agora, sempre. E no fim da gravação há uma última linha, escrita em um código que ninguém consegue decifrar, mas que se lida em voz alta diz: e agora você é parte do som.